sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Carro Antigo em Casa. E hoje eu começo a preparação para a pintura da Brasília 1975. Funilaria pronta, muito bem feita lá pela Ebenezer Hot Rods. E aí eu vou dar uma geral para vocês aqui para mostrar o serviço. E eu já comecei a fazer a preparação da chapa, comecei pelo teto. Então eu vou mostrar para vocês que eu já fiz a pastada do strip disc e o desoxidante. Pretendo fazer isso no carro todo e começar a aplicar lixa 80 na Rokit, massa poliéster para corrigir as imperfeições, e depois vem lá o wash primer PU, para finalmente chegar à pintura. O trabalho é longo, vai demorar. Eu tive aqui um período de férias de 15 dias, viajei com a família, então não mexi no carro, mas agora vamos lá. O ano começou, minhas férias estão acabando e o negócio é encarar aqui para a gente terminar o mais rápido possível, porque eu não vejo a hora de dar uma passeada com a Brasília. Então fica com a gente aí. Para você que está chegando no canal, nosso muito obrigado. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. É muito legal ter também o retorno de vocês naquela história de mandar mensagens, sugestões, observações. Isso é sempre muito importante. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que está o trabalho aqui. Olha pessoal, eu acabei de passar o strip disc aqui no teto e já em seguida apliquei o desoxidante. Como eu havia falado no vídeo anterior, a minha ideia é trabalhar por painel, né? Começar e terminar um painel, ir para o próximo, mas esse primeiro trabalho que eu vou fazer para proteger a chapa e não deixar nada enferrujando, é fazer toda a parte da limpeza de novo da chapa, porque ficou um período muito tempo lá na oficina trabalhando. E aí vem aquela história de um passa, põe a mão, o outro mexe, faz a solda. Então, olha aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui nessa parte cinza escura tem o desoxidante. Aqui é onde passou o disco flap, ficou sem. Então ele tem uma oxidação superficial aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa parte primeiro, que é para tirar todos esses pontos de oxidação, para não continuar isso, né? Eu tenho essa parte de remoção da pintura que ficou ainda, né? Então, algumas partes que eu preciso remover a tinta. Então, isso aqui eu vou providenciar. O quadro da porta eu nem mexi, tá do jeito que tava. Não desmontei nem o quebra-vento, mas a parte da interna também não tirei a tinta ainda. Isso aqui a hora que eu remover a porta, a hora que eu tirar a porta da carroceria, aí eu já vou fazer a remoção dessa tinta também. Aqui na coluna, né, e vão de porta, ainda tá com a tinta, preciso remover. O batente da porta tá aqui porque a gente tava regulando a porta. Enfim, temos um bom trabalho a seguir. A parte do assoalho, como já ficou pronto, e a ideia seria pintar o carro na parte interna, mas eu não consegui fazer tudo isso na oficina, então eu vou proteger essa parte interna aqui, vou embalar com plástico aqui tudo direitinho para não ficar sujando. Obviamente que pega uma poeirinha ou outra, mas aí depois nada que uma mão de tinta não resolva. Se isso acontecer, uma mão de tinta aqui e estamos com o problema solucionado. Eu ainda preciso remover essa parte do anti-ruído. Esse daqui eu vou fazer novo. Isso aqui sou eu mesmo que vou fazer, que é muito fácil, compra o material, corta igual o modelo que está aqui, né? A parte de cima da tampa do motor, do compartimento do motor, vou comprar um material para fazer. E pintar essa parte interna é o meu objetivo antes de pintar a parte externa. Assim como eu fiz no meu Fuscão, eu fiz a parte interna primeiro, depois empapelei e depois fiz a pintura externa. No meu caso deu certo, e então eu vou proceder dessa maneira.
Então na sequência eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do trabalho com o strip disc e a aplicação de desoxidante, para vocês terem uma ideia como é que eu tenho feito o trabalho aqui. Pessoal, aqui nas aletas da entrada de ar da refrigeração do motor, eu não consigo usar o strip disc porque ele vai pegando e vai desbastando e vai comendo o disco. Então aqui eu vou usar a escovinha de aço com a furadeira, aquelas escovinhas de pelinho, que é para poder limpar cada uma dessas aletas aqui, ó, da mesma maneira que eu estou fazendo com o strip disc. Como aqui não dá para usar, então uma furadeira, você compra naquela casa de ferragens, um disquinho de 1,5, se não me engano, polegada, ou 1 polegada, não me lembro ao certo a medida. Dá para fazer isso aqui, ó, com tranquilidade, sem perigo, que você usando na furadeira, é muito fácil de você fazer a limpeza dessas aletas aqui, ó. Bom, amigos, então é o seguinte, aqui é pós passar o disco, o strip disc, e como eu falei para vocês aqui, eu vou fazer com a furadeira com a escovinha de aço, por isso que está escuro aqui. Então eu passei o strip disc para tirar aquela proteção que estava superficial ainda, que era do próprio desoxidante, que ficou lá esse período todo na oficina, que ele deixa a chapa bem cinza, escuro, né? E passei o strip disc para tirar aquilo, remover essa proteção. Tá faltando só fazer esse pedacinho aqui embaixo. E aqui esse rebaixo aqui que não dá para passar também com a esmerilhadeira, senão estraga o disco. E aí eu já vou aproveitar, vou remover essa tinta aqui, já deixar esse arco do vidro lateral limpo também de vez. E aí depois eu volto mostrando para vocês a aplicação do desoxidante, uma vez que ele é aplicado com pincel, né? Então você estica, passa o paninho e já deixa ele protegido, a chapa protegida direitinho. E aí dá para você ir trabalhando sem maiores complicações. No meu caso aqui eu já estou na garagem de casa, aqui não vai molhar, aqui não vai chover aqui dentro, então a durabilidade é bem maior, né? Isso que é a parte importante, essa parte da proteção é bem interessante para esse período que você vai preparar a chapa, né? Já deixar ela protegida para não ficar enferrujando toda hora. Bom, pessoal, fui lá buscar a escovinha de aço para colocar na furadeira para começar a fazer a limpeza aqui. E esse que eu estou usando aqui é o de 75 milímetros ou 3 polegadas, né? Então eu vou utilizar ele para fazer essa parte aqui das aletas da entrada de ar, e vou dar uma passada aqui onde está a tinta para dar uma desbastada, porque eu vou passar o removedor para tirar o restante. Aí acompanha aí com a gente aí. Lembrando sempre, proteção é muito importante, não se esqueçam disso.
Existe uma verdadeira obsessão. É uma obsessão. Alguém que chega para ver um carro que está assim na chapa e colocar na mão. Passei por isso lá na oficina, de pessoas visitando a oficina para conhecer o serviço ou ver o serviço que estava sendo executado. E é uma coisa incrível. A pessoa chega, olha, a primeira coisa que ela faz é querer passar a mão para ver como é que tá. Quando você estiver fazendo esse tipo de serviço em casa, que você recebeu uma visita, algum amigo que vai lá, a primeira coisa que você faz já pede para avisa e pede para não pôr a mão. Porque tem gente que tem ácido úrico, a mão engordurada, enfim. Pô, esse trabalho que eu estou fazendo aqui dá um trabalhão desses, vem alguém coloca a mão aqui, ó. Daqui a pouco isso aqui já está enferrujado de novo. Então, para você poupar trabalho, chegou visita, foi ver o carro, já pede para não pôr a mão. Tá bom? E isso aí, eu já tinha visto o Walter Ribas lá do canal Oficina Ribas falando, e eu pude comprovar isso na pele, ao vivo e em cor, estando lá na oficina. Então, dica, serve para poupar serviço. Bom, pessoal, esse desoxidante que eu uso é o da marca Wanda. Para mim, me atende espetacularmente. Então, eu vou aplicar aqui com o pincel. Já vi vídeos aí do pessoal com spray, borrifando. Tomar muito cuidado com isso, porque isso aqui é um produto químico, né? Então isso aí pode ficar suspenso no ar, ficar respirando isso daí. Mas enfim, vamos lá. Com o pincel é um produto que rende muito, porque ele espalha muito na chapa. Então, como ele espalha bastante, rende bastante, você vai aplicando com o pincel em algumas partes assim, não muito grandes, não muito longas, para que você possa logo em seguida passar um pano para esticar esse produto, para tirar o excesso. Senão depois que ele seca, você não consegue esticar ele. Então eu estou aqui já com um paninho no jeito. Eu não estou tirando o produto, eu só estou esticando. Senão depois ele seca, ele fica grudento. E aí você não consegue tirar o excesso. Aí você vai ter que passar o pano com thinner para remover e passar de novo. E aqui, pessoal, na parte das aletas ainda teve algumas partes que ficaram escuras, nessa parte que entra aqui, ó. E depois que isso aqui secar, eu vou pegar uma lixinha e vir lixando um a um, que tem alguns resquícios de outras aplicações de desoxidante, para limpar, para deixar limpo, liso e repassar o desoxidante aqui nas aletas. Aqui, por exemplo, ficou uma frestinha aqui que eu esqueci de passar a escovinha de aço, então eu vou vir aqui e vou passar de novo. Mas aí, como eu já estou aplicando, eu vou dar sequência aqui, terminar de fazer essa lateral.
seguinte, pessoal. Aqui nessa parte da canaleta do teto, essa parte da canaleta do teto, eu comprei uma outra escovinha que é de 50 milímetros. Ela é bem estreitinha, bem fininha, que ela cabe justinho aqui nessa parte onde eu preciso fazer a limpeza dessa canaleta, porque eu fiz a remoção de tinta com o removedor pastoso e agora eu preciso passar aqui a escovinha de aço para deixar bem limpo o canal onde faz a junção aqui com o teto e a dobra da canaleta, para depois fazer a aplicação do desoxidante. Então, depois eu vou passar essa canaleta aqui e já deixar os dois lados limpos, porque o teto eu passei o stick disc, mas não mexi aqui na canaleta. Mas vou fazer isso daqui a pouco, já deixo aqui limpo, já passo a escovinha de aço. Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui um lance que a gente encontra muito quando está mexendo com carro antigo. Eu acabei de tirar a tinta aqui com o removedor pastoso e olha, isso aqui estava por baixo da tinta, ó. Essas aranhas de ferrugem aqui, ó. Elas estão bem superficiais, mas elas estão aqui. Aqui é a parte onde eu já passei a escova de aço na furadeira, que também tinha. E então eu vou mostrar esse pedacinho para vocês aqui, o antes e o depois, para vocês verem que é possível fazer a remoção disso aqui e deixar a chapa completamente limpa, sem esses ferrugens aqui. Bom, e agora, pessoal, pós limpeza, escovinha de aço e o desoxidante. A diferença é incrível e isso é muito bom porque você deixa um trabalho limpo, bem feito e principal de tudo, né? Eliminando os pontos de ferrugem aqui. E aí, como eu já consegui terminar aqui as colunas de vão de porta, eu vou começar a preparar o teto, porque o teto já está limpo, né? Então eu vou começar a preparação pelo teto do carro. Então, pegar a roquite, dar uma lixada. Se você não tem a roquite, pode ser com o taco, pode ser com a mão. Porque nesse primeiro momento aqui, o que você precisa é deixar a chapa com a aderência para aplicação do wash primer ou preto fosco vinílico. E daqui a pouco eu volto, após o lixamento, eu volto e já mostro para vocês como é que ficou o teto lixado. Porque aí eu já quero aplicar a massa poliéster para fazer a correção dos defeitinhos que tem aqui. Esse carro teve, em algum momento de sua vida, um rack de teto. E alguém colocou alguma coisa, deve ter caído em cima do teto. Então tem um amassadinho, tinha um amassadinho bem aqui nessa região aqui, ó. Aí nós tiramos ali na funilaria, desamassamos e tinha um outro amassadinho por aqui, mais ou menos aqui, ó. E então agora é só fazer o lixamento, dar uma massinha poliéster para tirar alguma imperfeição que tiver e aí já fazer a parte de aplicação de wash primer ou preto fosco vinílico, eu não decidi o que eu vou fazer ainda, mas e posterior o primer PU.
pessoal, é o seguinte, eu fiz um lixamento aqui no teto com esse lixador manual largo e comprido para tentar identificar ondulações. Eu não apliquei nenhum controle de lixamento aqui nesse momento, porque quando eu aplico o desoxidante, depois que ele seca, ele fica meio acinzentado. E quando eu passo a lixa, vai tirando esse acinzentado. Então, aonde o lixador passou e ficou cinza marcado no fundo, é onde o lixador não pegou. Então é a parte que está mais baixa. Se tiver alguma parte mais alta, você identifica na hora, porque ele começa a aparecer primeiro, ele já fica bem mais polido. Então a ideia foi usar aqui o desoxidante como um controle de lixamento, se assim a gente pode chamar, né? Pelo menos para identificar inicialmente se tem ondulação e aonde está. Já localizei aqui através do lixamento, mas eu acho que a câmera não vai conseguir focar porque a diferença é muito sutil. E aqui, por exemplo, eu tenho uma parte que está um pouquinho mais baixa aqui, ó, um pequeno afundadinho aqui e aqui, ó. Então eu vou ter que pegar o martelinho lá e bater um pouquinho para voltar ele para cima. Não é muito, é pouca coisa, mas o importante é identificar isso daqui. E depois passar a massinha poliéster para tirar a imperfeição que vai ficar. Esse primeiro lixamento aqui que eu fiz foi com a lixa 150. Peguei uma lixa nova e comecei a lixar aqui. Então, uma lixa eu lixei tudo aqui. Ficou bem lixado. Agora eu vou lixar a parte das canaletas, né? Para fazer o cabelo, já deixar limpo. E depois eu vou, além de fazer a volta desses amassadinhos aqui, desse amassadinho, eu já quero passar a massa poliéster onde eu estou identificando essa irregularidade. Depois disso, eu vou fazer o lixamento da massa, dando tudo certinho, pegando tudo direitinho. Aí vou aplicar o preto fosco vinílico. Eu resolvi que eu vou fazer com o preto fosco vinílico aqui. E já vou utilizar também na sequência o primer PU, porque aplicando o wash primer ou o preto fosco vinílico, você não precisa nem esperar muito para secar nada. Você pode aplicar 10, 15 minutos depois, você já pode vir e aplicar o fundo PU, que já fica com a aderência adequada, tanto na chapa com relação ao wash primer ou o preto fosco vinílico, e depois o primer PU fazendo aderência em cima dessa primeira aplicação. Isso é importante porque já vai protegendo a chapa, e aqui eu já vou tirar inicialmente esses pequenos defeitos que eu encontrei. Isso não impede, depois que você for fazer o lixamento do primer PU, aí sim aplicar aquele controle de lixamento, lixar com o taco e localizar se ainda tem alguma imperfeição. Se tiver alguma imperfeição, você faz a correção. Porque às vezes a gente também não consegue enxergar tudo, né? Da primeira não vai conseguir tirar tudo de uma vez. O bom seria de sair de uma vez só, mas pode ficar alguma coisa para trás e depois você faz a correção. Bom, amigos, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Essa é a primeira parte do processo de preparação de pintura. E como vai ser um processo muito longo, então eu vou tentar condensar o máximo possível para levar o melhor de informação e o que eu achar que é mais importante a gente mostrar para quem está querendo fazer em casa, para quem quer aprender, enfim. Eu também não sou professor, mas estou passando só aquilo que eu tenho um pouco de conhecimento e eu acho que é plenamente possível fazer em casa. Então essa primeira parte eu estou encerrando agora. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, é muito legal, e principalmente deixar as suas mensagens, as suas observações, as suas sugestões que nos ajudam muito aqui. Então fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.